Oi. Gente, movimentos circulares. Olha só, antes da gente começar as definições de fórmulas, eu gostaria de fazer uma introdução sobre movimentos circulares e, de uma certa forma, já vai abordar algumas questões relacionadas à dinâmica, forças, tá? A ideia da aula, primeiro, é tentar explicar fisicamente o que é um movimento circular. Como que a física vai justificar a- o movimento onde um corpo faz uma curva? Porque até então não, na parte de lançamentos a gente já trabalhou com movimentos de curva. Mas o movimento circular, ele tem uma especificidade. Não tem como a gente falar de movimentos circulares sem falar sobre força centrípeta e aceleração centrípeta. Como nós não trabalhamos ainda a parte de leis de Newton, ou seja, forças, aliás, né, uma coisa importante é que esse assunto ele encerra a parte de cinemática. Né? A gente vai trabalhar no nosso cronograma, a gente está prevendo duas aulas para movimentos circulares, e aí, uma vez que a gente termine movimentos circulares, a gente entra na segunda parte da mecânica, que é a dinâmica, parte de leis de Newton, primeira, segunda, terceira lei, estudos de caso, enfim, tá bem? Então, antes da gente falar de V, de ômega, de período, de frequência, vamos tentar definir o que é um movimento circular para a física. E aí a gente vai ter que voltar um pouquinho lá para trás na parte de vetores. A gente vai trabalhar agora tanto com a velocidade como com a aceleração sob o aspecto de vetor, tá? Então a gente vai usar bastante as aulas de vetores, sobretudo, para poder definir aqui a história do movimento. Antes da gente falar então das equações, velocidade. Velocidade é uma grandeza vetorial, certo? Velocidade é uma grandeza vetorial. Isso significa que, se velocidade é uma grandeza vetorial, significa que ela tem um módulo, direção, direção e sentido. Tá bem? Só para te lembrar, né, rapidamente, módulo seria o valor da velocidade, né? Um corpo tem velocidade de 5 metros por segundo, 15 metros por segundo, o valor da velocidade. A direção é uma coisa que a gente vai falar muito na aula de hoje. A direção de uma velocidade pode ser horizontal, pode ser vertical, por exemplo. E o sentido vai depender um pouco da direção. Por exemplo, se eu tenho uma velocidade horizontal, ela pode ser horizontal da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Isso seria o sentido. Se a velocidade é vertical, significa. Tudo bem? Como você tá? Linda. Hoje é o dia das visitas. Que horas você ficar até que horas aí? Ah, fechou. Também. Gruda aí de vez em quando, pessoal. Vem de vez em quando aí. Tá bom? Linda. Então, quando eu falo em velocidade, sentido, né? O sentido ele está muito atrelado à direção. Por exemplo, se a velocidade for horizontal, direita, esquerda, direita. Velocidade vertical, para baixo, para cima para baixo. Tá. Por outro lado, eu tenho a aceleração. Ok. Só que, gente, a aceleração também é um vetor. A aceleração também é uma grandeza vetorial. Ô, gente, como que a gente poderia definir aceleração sem usar fórmula? Tenta imaginar que você precisasse explicar para alguém, sem conhecimento matemático, o que é uma aceleração. É a variação da velocidade num certo intervalo de tempo. Ou, de uma forma mais simplista, a aceleração é o quão rápido a velocidade varia. Tá? Então, eu vou escrever aqui, ó. Aceleração é a rapidez, é a rapidez com a qual a velocidade varia.
Ou a gente pode falar de um jeito meio estranho. Peraí. A gente poderia dizer que a aceleração é a velocidade da velocidade. Dado que um corpo tem uma velocidade e ela varia, eu posso medir o quão rápido essa velocidade varia, e aí eu tenho aceleração. Por que que essa percepção ela é fundamental? Pelo seguinte, se a velocidade é um vetor e a aceleração me fala da variação da velocidade, isso significa que a velocidade pode variar em módulo, direção e sentido. Vamos pegar exemplos práticos para que nós possamos ter clareza disso aqui. Imagine uma situação em que um corpo, sei lá, um carro está parado, está no sinal vermelho. Aí o sinal fica verde. E aí o motorista pisa no acelerador. E o carro começa a ganhar velocidade. Nessa situação, o que variou da velocidade? O módulo. O corpo está parado, de repente ele começa a andar. E começa a andar cada vez mais rápido. Um movimento acelerado é um movimento no qual o módulo da velocidade varia, o valor. O corpo vai ficando mais rápido. De maneira análoga, imagine um carro andando e aí o motorista visualiza lá na frente uma lombada. Ele aciona o freio. Quando ele aciona o freio, o módulo da velocidade começa a diminuir. Nós, até pelo que a gente estudou até agora, a gente está muito familiarizado com a ideia de variação de módulo de velocidade. O corpo ficar mais rápido, movimento acelerado, o corpo ficar mais devagar, movimento retardado, certo? Velocidade também pode variar o sentido. Um exemplo que a gente de um assunto que a gente já estudou bem sobre isso é quando você, por exemplo, joga um corpo para cima. Conforme eu jogo o corpo para cima, ele vai subindo em movimento retardado. Velocidade vai mudando o módulo, vai ficando menor. Quando o corpo atinge a altura máxima e vai voltar, o que acontece com o sentido da velocidade? Muda. A velocidade estava vertical para cima, aí ela vira vertical para baixo. A velocidade pode mudar o sentido. Né? Exemplos de movimentos onde a velocidade muda o sentido são movimentos de ida e volta. Só que para a aula de hoje, a história é direção. Direção. Para que um corpo faça um movimento circular, ele precisa virar, fazer uma curva. Só que do ponto de vista vetorial, imagine uma situação em que eu estou andando aqui, ó, eu estou andando numa direção, de repente eu faço isso, ó. Virei. Eu mudei a direção do meu movimento. E aí, consequentemente, a partir do momento que eu mudei a direção do meu movimento, eu fiz uma curva, certo? Então, o que nós precisamos começar a nos acostumar daqui para diante é que, quando você fala que um corpo tem aceleração, não quer dizer necessariamente que o módulo esteja variando. Pode ser que outras coisas estejam variando além do módulo, como a direção e o sentido. Essa percepção vai trazer para a gente uma necessidade. Para que eu possa explicar matematicamente um movimento circular, eu vou ter que admitir, a partir de hoje, a existência de duas acelerações. Duas acelerações. Então, eu vou escrever aqui, ó. Acelerações podem atuar variando o módulo ou a direção. A gente vai considerar, a partir de hoje, na física, a possibilidade de duas acelerações, né? Quando eu falo que a aceleração é uma variação de velocidade, eu posso estar falando da variação do módulo da velocidade ou da variação da direção. Se eu simplesmente mudar o vetor de direção,
eu já posso dizer fisicamente que a velocidade mudou, mudou a direção. Então, a gente vai considerar que existe uma aceleração que vai atuar variando o módulo, que é aquela que a gente já conhece. Essa aceleração, ela vai se chamar, ou se chama, aceleração escalar ou tangencial. Tangencial. Aceleração escalar ou aceleração tangencial é, de maneira resumida, tá? É aquela aceleração que vai fazer o corpo ficar mais rápido ou mais devagar. Nos movimentos acelerados, a velocidade fica maior. Nos movimentos retardados, a velocidade fica menor. Essa aceleração tangencial ou escalar, ela é calculada por ΔV sobre ΔT. Ok? Pensando nessa aceleração, só nessa, exclusivamente nessa, nós temos três possibilidades de movimentos na física. Veja. Imagina uma situaçãozinha, pessoal, onde um corpo tem uma velocidade apontando para a direita, um vetorzinho apontando para a direita, e ele está acelerando. Ó. Isso aqui é uma aceleração tangencial. Eu vou usar o termo tangencial, tá? Tá vendo? Corpo andando para a direita com aceleração para a direita. Que tipo de movimento eu tenho aqui? Movimento acelerado. Movimento acelerado. Ok? Que é, por exemplo, uma queda livre. Tá? Numa queda livre, a velocidade está vertical e a aceleração vertical. Uma outra possibilidade, ainda pensando nesta aceleração chamada tangencial, seria a seguinte: um corpo com uma velocidade, por exemplo, para a direita, aqui, ó. Só que a aceleração está para cá, ó. A aceleração tangencial, ó. Aqui. Nessa situação, o que está acontecendo com o corpo? Ele está freando. Ele está freando, ó. O vetor aceleração está contrário ao vetor velocidade, ou seja, nessa situação, é o que a gente chamava na aula de move de movimento retardado. E eu ainda poderia citar aqui uma terceira situação onde o corpo está com velocidade, mas não tem aceleração. Corpo, corpo com velocidade sem aceleração tangencial ou escalar, eu vou dizer que ele está em movimento uniforme. Então, o que a gente está fazendo neste momento aqui? Nós estamos pegando toda aquela aula de movimento uniforme, uniformemente variado, e tirando aquela história de aceleração positiva ou negativa. A gente está dando para a aceleração uma cara de vetor. Então, a partir desse momento, a gente vai definir um movimento acelerado como um movimento onde a velocidade e a aceleração estão apontando para a mesma direção e sentido. Movimento retardado, velocidade e aceleração apontando para a mesma direção, só que sentidos opostos. E movimento uniforme não tem aceleração, então a velocidade não muda. Ponto. Só que, para mudar a direção, eu vou precisar de uma outra aceleração, que não é a tangencial. Essa outra aceleração, ela vai se chamar centrípeta. Aceleração centrípeta. Centrípeta. A aceleração centrípeta é uma aceleração, digamos assim, exclusivamente criada para fazer a velocidade fazer isso aqui, ó.
Toda vez que você quer que o vetor velocidade mude a sua direção, você quer que ele faça isso aqui, ó? Você precisa de uma aceleração centrípeta. Então, ela atua de forma independente, independente da aceleração escalar, aceleração escalar. Aqui tem uma coisa muito importante que a gente vai desenhar daqui a pouquinho. Quando eu escrevo que a aceleração centrípeta atua de forma independente da escalar, o que que eu quero dizer com isso? Que o corpo pode ter escalar e não ter centrípeta, pode ter centrípeta e não ter escalar, ou pode ter as duas. A existência de uma aceleração, ela não estará atrelada à existência da outra. Ou seja, são literalmente duas acelerações. Então eu escrevo, atua de forma independente da aceleração escalar, com o objetivo de alterar apenas a direção da velocidade, não o valor. Velocidade, tá? Como que, como que a gente vai calcular essa aceleração? Essa aceleração ela vai depender de duas coisas, tá? A aceleração centrípeta, ela vai depender da velocidade do corpo e do raio da curva. Então, o que que acontece? Uma vez que um corpo tenha essa aceleração centrípeta, ele vai fazer uma curva. E toda curva tem um raio associado a ela. Então, na hora de calcularmos a aceleração centrípeta, a gente vai ter que conhecer o raio dessa curva. Nesse capítulo específico de movimentos circulares, a gente ainda não vai trabalhar muito calculando essa aceleração, né? O que a gente está aprendendo aqui é que, olha, existe esta aceleração. E aí, veja, da mesma maneira que eu posso representar a aceleração escalar por vetor, eu também posso representar a centrípeta por vetor. Então, por exemplo, olha as situações que eu posso ter. Imagine uma situação onde um corpo tem uma velocidade para a direita, ó, tem uma velocidade para a direita. E essa aceleração centrípeta está apontando para baixo. Aceleração centrípeta. Ô, gente, vocês estão num negócio aqui. Perceberam que quando eu fui desenhar a aceleração tangencial, eu desenhei ela sempre na mesma direção da velocidade? Ou a favor ou contra? A centrípeta não tem nada a ver. A centrípeta, ela é sempre representada de maneira perpendicular à velocidade. Então, por exemplo, você está vendo lá uma questão, dessas questões mais de teoria, né? Você viu que o corpo tem uma velocidade e uma aceleração perpendicular, você já pode ter certeza, essa aceleração é centrípeta. E se essa aceleração, perdão, e se essa aceleração é uma aceleração centrípeta, quer dizer que esse corpo vai fazer uma curva. Vai fazer uma curva para onde, professor? Para baixo, para a mesma direção da centrípeta. A centrípeta não está apontando para baixo, então eu faço, o corpo está fazendo isso, ó. Tudo bem? Uma outra possibilidade de desenho seria o corpo, a velocidade dele lá, tal, e, e uma aceleração centrípeta para cima, vai. Vertical para cima, ACP. Olha lá. Então o corpo tem uma velocidade e uma aceleração apontando para cima, nesse caso, formando lá um ângulo de 90 graus. Nessa circunstância, gente, o corpo está fazendo isso, ó. Aqui.
Beleza? E aí, o que que eu posso fazer a partir desse momento? A partir do momento que eu defino essas duas acelerações? Eu posso dividir os movimentos em quatro categorias. Quatro categorias. Porque, veja, existem duas acelerações, certo? Eu posso ter um movimento sem nenhuma aceleração. Eu posso ter um movimento só com aceleração escalar e sem a centrípeta. Eu posso ter um movimento só com a centrípeta e sem a escalar. E eu posso ter um movimento com as duas. Então, a partir daqui, vou escrever aqui, ó. A partir dessa definição, a partir dessa definição, podemos dividir, ou classificar, perdão, podemos classificar os movimentos de acordo com as acelerações. E aí tem uma outra coisinha aqui que eu queria comentar, que é o seguinte, pessoal. Já dando um passinho lá na frente nas leis de Newton. Dentro das três leis de Newton, a segunda lei de Newton, que é chamada de princípio fundamental da dinâmica, ela diz basicamente que para um corpo ter aceleração, ele precisa ter uma força. Não existe aceleração sem força. F igual a ma, lembra? F igual a ma. Então, quer dizer, para um corpo acelerar, ele precisa ter uma força agindo sobre ele. Ok, então significa que se um corpo tem aceleração centrípeta, é porque ele vai ter uma força centrípeta. E a gente tem uma infinidade de exemplos de movimentos com forças centrípetas. Tá? Movimento de órbitas planetárias em torno, por exemplo, de uma estrela, do Sol. Movimento de elétron em volta do núcleo. Elétron e próton interagindo um com o outro, movimento circular. Um carro fazendo uma curva, onde o atrito vai atuar como centrípeta. Então, tem uma parte lá das leis de Newton, que a gente vai estudar logo menos, que é o final mesmo, que é uma parte dedicada só ao estudo desse tipo de movimento. Vai pegar vários casos de movimentos com aceleração centrípeta e vai identificar ali naquele movimento o que eu chamo de força centrípeta, tá? Beleza? Então vamos lá, vamos fazer aqui a tabelinha famosa de movimentos. A tabela é a seguinte, ó, movimentos. A gente classifica o movimento de acordo com a aceleração escalar e de acordo com a aceleração centrípeta. Centrípeta. Bom, o movimento mais simples que a gente estuda no cursinho, para o vestibular, é o movimento, que é o primeiro movimento que a gente estuda na cinemática, né? É o movimento onde não tem aceleração escalar, ou seja, o módulo da velocidade é sempre o mesmo, e não tem aceleração centrípeta. Gente, toda santa vez que não houver aceleração centrípeta, eu posso garantir que a trajetória do corpo é retilínea. A aceleração centrípeta é aquilo que faz o corpo fazer curva. Se um corpo não tem aceleração centrípeta, ele não faz curva. Se ele não faz curva, eu tenho um movimento retilíneo. E ele, além de retilíneo, é uniforme. MRU. Ok? Esse é o movimento mais simples. Aí a gente estuda lá a equação do movimento retilíneo uniforme, S igual a S0 mais VT, nananana. Aí depois que a gente estuda esse movimento, a gente passa para o segundo movimento. Que movimento é esse? É um movimento onde não tem centrípeta
Mas aí já aparece a escalar. Aí eu tenho equação de velocidade, sorvetão, Torricelli, certo? Esse movimento eu chamo de M, R, UV. Esse R vem da palavra retilíneo. E por que ele é retilíneo? Porque não tem aceleração centrípeta. Não tem nenhuma força que faz o corpo virar. Ok? Mas já existe alguma força que faz o corpo acelerar ou frear. Quer ver um exemplo? Movimento de arremesso vertical. Arremesso vertical. Quem é a aceleração escalar? Gravidade. Por que existe gravidade? Porque existe uma força. Como se chama essa força? Peso. Então, por exemplo, na subida, por que o corpo freia? Ah, o corpo freia porque o peso está segurando ele. Então, na subida, você tem isso aqui, ó. Só que na vertical. Na descida, queda livre, isso aqui. Então, você tem movimentos uniformemente variados, mas ainda retilíneos. Tá? Isso é o que a gente viu até aqui. Ah, agora, eu tenho um terceiro e um quarto movimentos. Um terceiro e um quarto movimentos. O terceiro movimento é um movimento onde não existe aceleração escalar, ou seja, a velocidade tem um módulo constante, 5 metros por segundo, 5 metros por segundo, 5 metros por segundo, 5 metros por segundo, só que tem uma centrípeta. Só que tem uma centrípeta. Esse movimento eu vou chamar de movimento circular, ou seja, agora ele deixa de ser um movimento retilíneo e uniforme, MCU, movimento circular uniforme, que é o que dos movimentos circulares é o que despenca em vestibular. E aí a gente teria um quarto movimento que eu vou citar, vou fazer alguns desenhos, mas a gente não vai falar muito sobre ele, que é um movimento teoricamente mais complexo, porque ele teria aceleração escalar, então ele pode ser um movimento acelerado ou retardado, e também tem centrípeta. Bom, se ele tem centrípeta, ele é circular. Se ele tem aceleração escalar, ele pode ser acelerado ou retardado. Então eu tenho um movimento uniformemente variado. MCUV. Movimento circular uniformemente variado. Tudo bem? Beleza. São as quatro possibilidades que nós temos em relação a acelerações. Ok? Bom, como que a gente pode desenhar esses movimentos? Sobre os MCs, movimentos circulares. Eu vou desenhar aqui três bolotinhas, tá? Uma, duas e três. Eu vou colocar aqui uma bolotinha representando o corpo, tá? O corpo. Só para a gente representar vetorialmente esses movimentos. Tá aqui. Então vamos lá. Primeira situação. Eu vou desenhar aqui e a gente vai tentar encaixar eles em situações, tá? Ó. E? Ui, calma. Ó. Essa é a primeira possibilidade da gente representar um movimento circular. Vê? Aqui eu coloquei a velocidade
Ah, uma coisa importante, tá? Que é sempre bom citar. Toda vez que você for representar num movimento circular a velocidade, você faça sempre um vetor tangente à trajetória, tipo encostando na trajetória. No nosso desenho aqui, que a gente está fazendo no quadro, eu estou representando um corpo que está andando em sentido horário, ok? Tá vendo esse vetor azulzinho aqui, ó? Você percebe que ele foi desenhado tangente à trajetória também, só que contra a velocidade? Este vetor é a nossa aceleração tangencial. Daí o nome tangencial. Porque ela também é representada de maneira tangente. Tem algumas apostilas, não sei se vocês já chegaram a ver isso, que chamam essa velocidade aqui ó, de velocidade tangencial também, porque ela é um vetor. A gente vai chamar na aula de movimento circular de velocidade linear. Essa daqui, ó. Eu vou chamar ela de velocidade linear, tá? Mas depois a gente fala sobre isso. E esse vetor aqui, ó, que eu desenhei perpendicular à velocidade e apontando para o centro da trajetória, eu vou chamar de ACP, aceleração centrípeta. Que tipo de movimento é esse? MCUV, mas de que tipo? Ele é um movimento circular, circular porque tem centrípeta. Se tem tangencial, é uniformemente variado. Então, ele é movimento circular uniformemente variado. E eu ainda posso acrescentar uma outra palavra aqui: retardado. Perfeito. Retardado. É como, imagina uma situação em que o corpo está fazendo uma curva, mas ao mesmo tempo que ele está fazendo uma curva, ele está freando. Está perdendo velocidade, tá vendo? Ó? MCUV, retardado. Tá? É retardado por causa da tangencial e circular por causa da centrípeta. Tá? Bom, agora vocês já imaginem os outros movimentos, né? Olha esse aqui, ó. Nossa, ficou bem feio. Velocidade. Aqui eu vou desenhar a centrípeta. Todos eles vão ter centrípeta aqui, né? Óbvio. Só que olha agora, olha agora, olha agora, olha agora, olha agora. A aceleração tangencial. Ó, sacaram? O oposto daquele ali. Ele é um movimento circular uniformemente variado, porém acelerado. Ô, gente, tem até exercícios em que o cara vai pedir para calcular a aceleração resultante. Como eu faria isso? Como que eu calcularia a aceleração resultante aqui? Pitágoras. Você tem dois vetores de aceleração, não tem? Como eles são perpendiculares, se eu precisar calcular o módulo da aceleração resultante, eu faço Pitágoras. Aqui também, ó, o módulo da aceleração resultante, Pitágoras. E eu poderia, inclusive, a gente não vai fazer isso agora porque não é o objetivo, mas eu podia desenhar a aceleração resultante. Por exemplo, nesse caso aqui, para eu desenhar a resultante, eu faria a regra do paralelogramo. Ela ficaria mais ou menos para cá, assim, ó. Consegue imaginar isso? E aqui também, ó. Aqui, ó, as duas perpendiculares, né? Eu faria isso aqui, ó. Tá? Beleza? E aí eu teria o terceiro caso de movimento circular, que é esse aqui, ó, gente. V e A. ACP. Toma cuidado, porque nem sempre na prova ele vai, nos exercícios, nas figuras, né? Ele nem sempre vai escrever ACP, só põe A lá.
Você sabe que é centrípeta porque está perpendicular. Ok? Esse é um movimento o quê? MCU. MCU. Movimento circular uniforme. Ok? Vocês já devem ter ouvido certamente em aulas de movimentos circulares, tanto nas leis de Newton como na cinemática, a expressão sair pela tangente. Fisicamente falando, o que significa sair pela tangente? Simplesmente deixar de fazer a curva. Deixar de fazer a curva. Você pode perceber que a velocidade ela é sempre desenhada de maneira tangencial à curva, não é? Só que essa velocidade ela está fazendo isso, ó. Velocidade aqui. Peraí, volta. Peraí, volta. Ó, a velocidade ela está aqui, não está? A todo momento ela está fazendo isso. Tum, 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 tum. Quem é que faz a velocidade fazer isso? É a aceleração centrípeta. Se eu desligasse a aceleração centrípeta nesse momento, o corpo passaria de movimento circular para movimento retilíneo. E é aí que ele sai pela tangente. Ele sai pela tangente toda vez que, por algum motivo, a aceleração para de existir. A aceleração centrípeta. Né? Vamos pegar o caso mais comum que a gente trabalha em exercícios, que é o caso de um carro fazendo uma curva e ele, de repente, escapa da curva. Fisicamente falando, como é que eu posso explicar isso? O carro está fazendo uma curva. Se o carro está fazendo uma curva, é porque tem uma aceleração centrípeta. Se tem uma aceleração centrípeta, é porque tem uma força centrípeta, que no caso é o atrito. Só que, por exemplo, quando um carro passa em cima de uma poça, ou ele passa em cima de uma mancha de óleo, peraí, calma. Volta. Ela tá loucaça hoje. Por exemplo, quando o carro passa em cima de uma mancha de óleo, de uma poça de óleo, o atrito desaparece, porque o solo fica mais liso, enfim. E aí essa aceleração ela é desligada, entre aspas, né? E aí o corpo faz isso. Vai embora. Tudo bem? Beleza. Até aqui, fechou? Aqui, daqui, gente, o que importa para nós é você conseguir reconhecer esses movimentos. Esquece um pouco aquelas fórmulas, a gente vai trabalhar elas numa outra situação. Tudo bem? Bom, isso era a parte um da história dos movimentos circulares. Parte 2. Quando eu vou trabalhar com movimento circular, gente, existem quatro grandezas que eu preciso definir. Duas delas são velocidades e duas estão relacionadas a tempo, tá? Então vamos para o item 2 aqui. 2. Grandezas. Grandezas no movimento circular. Quando eu falo grandezas no movimento circular, eu estou falando para essas duas possibilidades. Ou para movimento circular uniforme, ou para movimento circular uniformemente variado, tá? Bom, quando um corpo faz uma trajetória circular, em muitas situações, essa trajetória circular faz com que o corpo passe pela mesma posição de tempos em tempos. Né? Se a gente pensar, por exemplo, numa hélice de ventilador, numa roda de uma bicicleta ou de um carro, numa roda de numa como é que é o nome daquilo? Uma polia de um motor girando. Enfim, a gente tem inúmeras situações em que, dado que o movimento é circular, o corpo ele passa pela mesma posição de tempos em tempos. Ou seja, ele é um movimento periódico. Se o movimento é periódico, a primeira grandeza que a gente define é período. 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 Nas formulinhas, como que aparece o período? Geralmente o período vem com a letra T maiúsculo. Como é que eu defino período? Período é o tempo necessário, viu, para que o móvel percorra uma volta completa. Uma volta
completa no movimento circular. Circular, tá? No sistema internacional, a gente trabalha com segundos. Segundos. Agora, evidentemente, em algumas situações, a gente vai trabalhar com hora, pode trabalhar com dia, dependendo da situação do exercício, tá? No SI, eu vou trabalhar com segundos. Gente, uma coisa importante. Se eu estiver trabalhando com movimento circular uniforme, a velocidade não tem módulo constante, então o período também é constante, tá? Então imagina, por exemplo, um movimento circular em que a velocidade nunca muda. Ele não vai nem mais rápido, nem mais devagar. Ele vai sempre com a mesma velocidade em módulo. Então ele demora sempre, sei lá, 1 minuto para dar uma volta completa, 1 minuto para dar uma volta completa, 1 minuto para dar uma volta completa. Então eu vou escrever assim, ó, no MCU, o período é constante. O período é constante. Beleza. Além do conceito de período, aqui aparece pela primeira vez, né, o conceito de frequência. 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 Que a gente usa também em ondulatória, por exemplo, né? Frequência é uma coisa que a gente usa em qualquer tipo de situação de repetição, tá? Frequência. Frequência não é tempo. Frequência não é sinônimo de tempo. No caso dos movimentos circulares, eu vou definir frequência como sendo o número de voltas completas num dado intervalo de tempo. Num dado intervalo de tempo. Essa é a definição de frequência, tá? Você pode representar a frequência com uma equaçãozinha matemática, né? A frequência, a gente vai usar a letra F minúscula, vai usar a letra F minúscula, é igual a N voltas por delta T, tá bom? Coisas importantes sobre frequência, gente. Quando você vai fazer a conta, se você estiver trabalhando no sistema internacional, esse tempo vem em segundos, tá bem? Número de voltas não tem unidade, é volta. Sei lá, 5 voltas em 2 segundos. 10 voltas em 4 segundos. É coisa dessa natureza. Então, quando você fizer a conta, o resultado dessa conta vai dar por segundo. Por segundo. 3,5 por segundo. 2 por segundo. 2 voltas por segundo. Segundo a menos 1, que é o sistema internacional. Este segundo a menos 1, como na física os caras gostam de nome de físico, né? Foi batizado com o nome Hertz. Hertz. É o nome de um cara. Hertz. Tá? Então, por exemplo, vamos pegar aqui uma situação para a gente trabalhar com frequência e período juntos. Vale a pena. Sim. Exemplo. Sei lá, imagina que você está lendo um exercício, está fazendo uma questão de física e aparece a seguinte expressão, ó, frequência igual a 4 Hz.
o que significa fisicamente dizer que a frequência de um movimento é 4 Hz? Que o corpo anda 4 voltas por segundo. Isso é 4 Hz. É o número de voltas que o corpo dá a cada segundo, tá? Isso aqui seria 4 voltas por segundo, tá? Essa é a melhor maneira de pensar em Hertz. Agora, veja que interessante. Uma vez que você conheça a frequência do movimento, tá? 4 voltas por segundo, eu também posso saber o período dele. O período não é o tempo que ele demora para dar uma volta. Então veja o que acontece. O corpo dá 4 voltas em 1 segundo. Quanto tempo ele demoraria para dar uma volta? Esse não é o período? Olha o que acontece quando eu resolvo essa conta. Multipliquei em cruz aqui. Quanto deu o período? 1/4. O quê? Não é hertz. Segundos. Segundos. Se ele dá, imagina, 4 voltas em 1 segundo. Não é? Ó, 4 voltas em 1 segundo. Para uma volta, 1/4 de segundo. 1/4 de segundo, mais 1/4 de segundo, mais 1/4 de segundo, mais 1/4 de segundo, deu 1 segundo, 4 voltas. Agora, o que eu observo é que a frequência e o período são números inversos. Vocês perceberam isso? Ó, dado que a frequência é 4 Hz, o período deu 1/4. Se a frequência for 10 Hz, o período é 1/10. Então, uma outra maneira de você enxergar a frequência é pensando, bom, frequência é número de voltas por tempo, ou também, conclusão, conclusão, a frequência é o inverso do período. Tudo bem? Ok até aqui? Ah, uma coisa importante. Quando nós trabalhamos com exercícios de movimento muscular, uma outra coisa que pode ser que aconteça é a gente trabalhar com a frequência fora do sistema internacional, gente. E uma das situações mais comuns em que a frequência vai aparecer fora do SI é o tal do RPM. Então, daqui eu gostaria de puxar uma setinha para falar de frequência em RPM. Frequência em RPM. Frequência em RPM significa frequência em rotações por minuto. Ah, como que eu transformo, como que eu converto Hertz em RPM? Ou RPM em Hertz? É bem simples. Pense o seguinte, o Hertz é basicamente volta por segundo. E o RPM é volta por minuto. Rotação é volta por minuto. Então, por exemplo, imaginem que nós estejamos trabalhando com a frequência 4 Hz, sei lá, vou fazer alguma conta, só que por algum motivo eu preciso trazer ela para RPMs, para rotações por minuto. Como é que eu lido com isso? Pensa assim, ó. Se uma frequência é 4 Hz, ou seja, ela é 4 voltas por segundo, 4 voltas por segundo,
Quantas voltas ela vai dar em 1 minuto? Entenderam? Simples. Ó, se em 1 segundo ela dá 4 voltas, em 60 segundos ela vai dar 60 vezes mais. Então a frequência nesse caso vai dar 240 RPM. Tudo bem? É claro que eu estou fazendo essa conta aqui com vocês, passo a passo, para que você não precise perder tempo ao fazer esse tipo de, ao lidar com isso. O que eu quero que você perceba é o seguinte, pessoal. Se eu precisar transformar de Hertz para RPM, o que que eu faço? Multiplica por 60, acabou. E o contrário também é verdade. Ah, você está com a frequência RPM. Puta, preciso trabalhar com Hertz. Divide por 60. Tranquilo? Então, vou colocar assim, ó, uma observaçãozinha aqui. HZ e RPM. Ó, ó. De Hertz para RPM, eu faço vezes 60. De RPM para Hertz, eu faço dividido por 60. Tá? Guarda essa informaçãozinha. Depois que você fizer alguns exercícios, você vai acostumar e aí isso vai ficar meio que automático mesmo. Ok? Foi. Hã? Tá quente aí? Tá. Olha, consegui, finalmente. É, né? Esse hemisfério da sala tá quente mesmo. Verdade. Nossa, tá bem quente aqui. Será que esse controle está funcionando? É lá atrás o negócio. O controle aqui tá zoado. E desse lado aqui tá de boa? Tá? Você não tá com calor aqui? Não? Ah, não. Ah, nem fudendo, até parece. É por que que vocês não falam, gente? Você é palmeirense? Tô te perguntando. Sim, né? E? Porque eu stalkeei você. Toda felizona com o título do seu time, né? Vocês só tremem quando vê as três cores, né? Mas quase nunca tremem, né? Nossa, peraí, não tá funcionando, parece o ar. Peraí. Agora vamos ver se melhora aí, tá, gente? Ah, eu vou fazer uma coisa que vocês vão detestar. Vou abaixar um pouco ele. Os caras já olhando pra cima aqui. Calma, calma, calma. Aí. Tá indo vento gelado aí? Tá geladinho? Tá, né? Nossa. É, esse sol, esse mormaço nem parece, né? Fica abafado. Ah, mas vamos cá entre nós. Tá melhor assim do que há uns dias atrás aí, pelo amor de Deus. Tava muito quente.
Bom, falamos das grandezas relacionadas a tempo, né? Que é o período e a frequência. Agora vamos falar das velocidades. Velocidades. Quando a gente trabalha com movimento circular, gente, é possível a gente definir duas velocidades. A velocidade que tradicionalmente a gente calcula, que é o delta S por delta T. Essa velocidade, ela vai ganhar um nome, um sobrenome, digamos assim, tá? Ela vai se chamar velocidade linear. E uma segunda velocidade que surge exclusivamente em movimentos circulares, que é a angular. Aqui um outro comentário também. Se eu estiver trabalhando em MCU, o período é constante. A frequência também vai ser, concorda? E as velocidades também. Então vamos colocar isso aqui também. No MCU, as velocidades são constantes. As duas são constantes. Quando eu estou falando de velocidades constantes, pessoal, eu estou falando do módulo da velocidade, do valor dela, tá? Bom, vamos colocar aqui uma circunferenciazinha, daí a gente vai definir as duas. Aqui. Bom, vamos imaginar um corpo andando em trajetória circular e uniforme. Então, o corpo ele parte de um ponto aqui, que eu vou chamar de posição inicial, SI. Uma posição na circunferência. E aí ele vai andando, sei lá, por exemplo, sentido horário mesmo, até um certo ponto que eu vou chamar de posição final. Ali. Beleza? Posição inicial, posição final. Muito bem. Para o corpo sair deste ponto e chegar neste ponto, você concorda que ele teve que percorrer um pedaço de uma circunferência? Um arco, né? Um arco de circunferência. Esse arco de circunferência é um delta S. Isso aqui é um delta S. Por exemplo, se esse arco correspondesse à metade de uma circunferência, quanto valeria isso em comprimento? 2πr dividido por 2. Cuidado, não é ângulo. Eu não quero isso em ângulo. Eu quero isso em metros. Então, lembrar que o comprimento de uma circunferência completa é 2πr. Então, por exemplo, um arco de metade de uma circunferência seria metade de 2πr. Tá? Tudo bem. E ele faz isso no intervalo de tempo. Né? Então, a gente vai definir a velocidade linear como sendo ΔS dividido por ΔT. Igualzinho a gente calculava antes, que o movimento não era circular. Você pega um ΔS em metros, divide pelo tempo em segundos, então isso aqui vai sair em metros por segundo. Tá bom. Simples. Tudo bem? Só que tem uma outra questão. Tem uma outra questão. Então, essa velocidade aqui, eu vou chamar de velocidade linear. Velocidade linear. Que a gente vai representar pela letra V mesmo, tá? Essa daí. Ok. Daqui a pouco a gente vai ver que eu posso calcular essa velocidade linear de outras formas. A gente chega lá.
Só que acontece o seguinte, pessoal. Uma vez que o corpo percorre um arco de circunferência, eu também posso definir aqui uma segunda velocidade que eu vou chamar de angular. Para você entender a velocidade angular, tenta imaginar uma situação. Imagine que esse corpo ele esteja andando nessa trajetória circular, mas vamos supor que eu tenha aqui uma linha, um barbante, que segura o corpo na trajetória, e esse barbante está pregado bem no centro da trajetória aqui. Imagina uma corda, e o corpo está fazendo isso aqui. Você concorda comigo que conforme o corpo anda, essa corda ela começa a definir um ângulo. Um ângulo. Aqui, ó. Aqui sim, que pode ser expresso em graus ou radianos. Esse ângulo eu vou representar como ΔΦ. ΔΦ. Se o ΔS é um deslocamento, o ΔΦ nós vamos chamar de variação de fase. Variação de fase. A palavra fase aqui, você pode associá-la com ângulo, tá? Ângulo. Variação de fase é uma variação de ângulo. Ok? Agora, gente, pensa comigo. Quanto mais rápido ele anda o ΔS, concorda que mais rápido varia o ângulo também? Se esta velocidade for grande, esse ângulo também varia rapidamente. Então, eu posso criar uma velocidade aqui que é quantos graus por segundo isso aqui aumenta? Ou, se você preferir, quantos radianos por segundo isso aqui aumenta? Essa velocidade eu vou chamar de velocidade angular. Angular. Tá bem? A velocidade angular nas expressões que vão aparecer aqui, ela vai vir com a letra ômega. Isso aqui é a letra ômega. Ômega minúscula, tá? Porque o ômega maiúsculo parece aquela ferradurazinha de cavalo, né? Que a gente usa na resistência, né? Esse é o ômega maiúsculo, tá bem? Tá, como é que eu defino então o ômega? Ômega. Ômega é igual a ΔΦ sobre ΔT. Tá bem? No sistema internacional a gente não usa grau. A gente usa radiano. É. Né? Chato demais. Radiano por segundo. Tá bem? Por exemplo, diz para mim, quando ΔS é πr, ΔΦ vale quanto? 180. Quando ΔS é 2πr, ΔΦ vale 360 graus. Você vai associar o comprimento do arco com o ângulo que ele determina a partir da circunferência. Tá bom? Beleza? Só que tem um detalhe aqui. Essas fórmulas elas são importantes porque a gente usa elas para definir as velocidades, né? Velocidade linear e velocidade angular. Só que quase nunca a gente usa elas. Por que não? Porque na prática, quando a gente for fazer os exercícios, isso vai ficar mais claro. Os movimentos circulares que a gente estuda são. Opa, peraí. Os movimentos circulares que a gente estuda, pessoal, são movimentos contínuos. Por exemplo, imagina uma hélice de ventilador girando. Uma hélice de ventilador girando, ela não vai dar várias voltas. Raramente você vai trabalhar com problemas onde o corpo ande só um pedaço da circunferência. Ele vai ficar fazendo isso aqui, ó. Vum, 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 vum. Por que eu estou contando isso? Porque a gente pode levar essas fórmulas para um outro nível. A gente pode pensar o seguinte, veja comigo, se faz sentido. Vamos supor que o corpo está fazendo um movimento contínuo, tá? Tipo hélice de avião, de helicóptero, por exemplo. Cada vez que esse ponto
percorrer uma volta completa, então veja, se o ΔS for uma volta, só que daí eu não vou escrever uma volta, eu vou escrever 2πr. Se o ΔS for 2πr, que é uma volta completa, você concorda que o ΔT é o período? Seja ele qual for? Quer dizer, se o corpo der uma volta completa, o tempo que ele demora para dar uma volta completa não é exatamente o período? Então, você concorda que eu posso reescrever essa fórmula simplesmente fazendo isso? Ó? Então, V é igual a 2πr sobre período. Para uma volta completa? Ah, professor, mas espera aí. Mas ele não está dando várias voltas? Tá. Mas, gente, se você calcula a velocidade do corpo na primeira volta, se o movimento é circular, uniforme, essa velocidade ela é constante. Tudo bem? Essa fórmula é muito útil. Por quê? Porque ela me permite calcular a velocidade sem me importar com o ΔS. É claro que aqui eu vou precisar saber o raio da trajetória, isso é dado nos exercícios, e o período. Agora, eu ainda posso levar essa fórmula para um outro nível. Por quê? Eu sei que frequência é o inverso do período. Então, eu poderia escrever esta fórmula assim, ó, 2πrf. É a mesma coisa. 2πr dividido pelo período ou 2πrf. Tá? Já adiantando um pouquinho, a gente usa mais essa daqui, porque os exercícios gostam muito de trabalhar com a frequência. Então o cara fala assim: calcule a velocidade de uma hélice cuja frequência de rotação é 5 Hz e o raio da curva é 1 metro. Pronto. Tá? Só tomar cuidado, pessoal, que para que a velocidade saia em metros por segundo, é preciso que o raio esteja em metros e a frequência esteja em hertz. Você vai trabalhar com as unidades do sistema internacional. Tá bom? Beleza? Uma ou outra, tanto faz. Da mesma maneira que eu fiz isso para o V, eu posso fazer para o ômega. Eu posso fazer para o ômega. Como que eu lido com o ômega para um movimento de várias voltas? Bom, gente, no caso do ômega, pensa o seguinte: se ele der uma volta completa, se ele dá uma volta completa, o ΔS é 2πr, que é o comprimento da circunferência, e o ângulo que ele descreve é 360 graus. 360 graus, ou 2π, né? Que eu vou usar 2π. 2π, que é o sistema internacional. Tá. E isso acontece em que intervalo de tempo? No período. Então, no período, ele anda 2πr e descreve 360 graus. Então, eu posso dizer que o ômega, então, o ômega é igual a 2π sobre período. 2π sobre período. Ou então como? Considerando que o período é o inverso da frequência, ou a frequência é o inverso do período, eu posso dizer que isso aqui é 2πf. Então, na verdade, eu tenho 4 fórmulas. 2 para velocidade linear, 2πr sobre período, ou 2πrf, e 2 para velocidade angular, 2π sobre período, ou 2πf. Tá bom?
Veja se até aqui ok. É definição, tá, gente? Aqui isso é o mal necessário da história. Tem que definir essas coisas todas. Tá? Deixa eu tomar uma aguinha aqui, peraí. E tem mais uma outra fórmula, cara. Mais uma fórmula. Tanta fórmula. Parece até que tem fórmula em excesso. Gente, dá uma olhada nessa fórmula aqui, ó. V igual a 2πr sobre período. Quero mostrar para vocês uma coisa. Olhando, ok? Agora eu vou circular aqui um pedaço dessa fórmula. Eu vou circular essa parte aqui em preto, ó. Então, V igual a 2πr sobre período, e eu circulei 2π sobre período. O que que é 2π sobre período? Tá vendo? Por que que eu estou chamando a atenção de vocês? Porque eu consigo criar uma fórmula que relaciona essas duas velocidades. E, gente, é meio óbvio isso. Essa velocidade, quanto maior for essa velocidade, maior vai ser essa. Existe uma relação entre elas. E eu percebo que isso aqui, ó, é um ômega. É um ômega. Então eu posso criar uma quinta fórmula, que seria a relação entre V e ômega, que é bem simples. V é igual a ômega vezes R. Põe ômega aqui, ó. Então fica V é igual a ômega multiplicado pelo raio. Essa fórmula ela é boa porque ela me permite, dada uma das velocidades, descobrir a outra rapidamente. E aqui você não precisa conhecer frequência, você não precisa conhecer período. Então, você veja que você tem várias ferramentas para trabalhar. Vai depender do que o exercício vai te dar de informação, tá? Quais são as que a gente costuma usar com mais frequência? O 2PRF, porque ele vai dar bastante frequência. A gente usa bastante essa daqui também, tá? Que é o V ômega R, porque ele me dá uma velocidade e eu acho a outra, ok? Tudo bem? Isso aqui, gente, é o arroz com feijão, no sentido de, com isso você começa a resolver questões, tá? A aula 2, agora a gente vai fazer exercício, tá? Da aula 1. Na aula 2, vão aparecer alguns casos de movimentos circulares que são famosos. E aí a gente vai trabalhar isso separadamente, tá? Ok? Podem terminar de fazer as anotações. E aí a gente vai fazer os exercícios.